Olá, queridos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Estou muito grato a Deus por sua participação nesta maravilhosa série A Volta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like, deixe um comentário aqui embaixo também, tá? Nos ajude nesta jornada, que digo jornada essa que é tão maravilhosa, estarmos falando da volta de Jesus aos vossos corações. Nós vamos falar agora sobre o milênio. Nós sabemos que após o período tribulacionista, quando Cristo prender Satanás, quando Satanás for preso, será a implantação do milênio. Eu quero convidar a sua atenção para nós lermos a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 4, diz assim: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. No nosso estudo anterior, nós trouxemos de forma, claro, bem resumida ao coração dos nossos queridos, falando sobre a questão do julgamento das nações. Nós falamos das nações que ficarão à direita, das nações que ficarão à esquerda. E nós deixamos claro que esse acontecimento ele se dará após o período tribulacionista. Então, após o período tribulacionista, após Satanás ser preso, vai acontecer o milênio. O milênio é a última dispensação. Nós acreditamos que há 7 dispensações, ou seja, nós citamos 7 dispensações, mas há quem acredite que são mais de 30 dispensações. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Foi o período em que o homem foi criado até a queda. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, que foi da queda do homem até Noé. A terceira dispensação, a dispensação do governo humano, que foi de Noé até Abraão. A quarta dispensação, a dispensação patriarcal, de Abraão até Moisés. A quinta dispensação, a dispensação da lei, que é do Monte Sinai até Jesus Cristo. E nós estamos na sexta dispensação, que é a dispensação da graça. E a sétima dispensação será a dispensação milenar. E nós estamos falando da dispensação milenar. O milênio onde Cristo vai ser o governo único na terra. Cristo vai governar a terra.
No período tribulacionista, o mundo será governado pelo diabo, pelo anticristo e pelo falso profeta. No período no milênio, o mundo será governado por Cristo. A Bíblia diz que as nações adorarão ao rei em Jerusalém. De acordo com o contexto geográfico, Jerusalém ela está no meio, no centro da terra. E as nações vão adorar o rei em Jerusalém. Jerusalém será palco de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua igreja, melhor dizendo, a gente até entra nesse mérito aqui, nessa questão, mas com muito cuidado, porque a questão da escatologia é muito melindrosa. Eu quero já aqui prometer para vocês que nós vamos trazer um estudo mais aprofundado, vamos futuramente falarmos a data aí que a gente vai lançar o próximo estudo, falando de escatologia, mas de forma bem mais aprofundada, ou de forma aprofundada ao coração dos nossos queridos ouvintes, queridos participantes. Então, na dispensação milenar, quem vai estar reinando é Cristo. E quem vai reinar com Cristo na dispensação milenar? Na dispensação milenar, reinará com Cristo os salvos no arrebatamento da igreja. Reinarão com Cristo. Reinarão com Cristo também os salvos da grande tribulação. Os salvos no arrebatamento, Apocalipse 19, 14. Os salvos da grande tribulação, ou da grande tribulação, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4. Esses reinarão com Cristo. No governo milenar, na dispensação milenar, não vai haver mortandade, não vai haver... a terra não vai precisar de agrotóxico, porque tudo que plantar a terra vai produzir. A Bíblia diz que o homem de 100 anos está procurando uma donzela para se casar. Ou seja, com 100 anos é jovem ainda. Então não haverá mentiras, porque o diabo vai estar preso e o diabo é pai da mentira. A Bíblia diz que ele é pai da mentira e nele não há verdade. O diabo ele tem uma única filha, que o nome dela é mentira. Então não haverá mentira na terra durante a dispensação milenar. É um governo de completa paz. É um governo onde vai ter saúde completa para a humanidade. A humanidade não vai precisar, as pessoas não vão precisar estar tomando vacina contra a Covid e outras doenças. Não haverá doenças. É o próprio Cristo quem vai estar, o Senhor Jesus Cristo, quem vai estar governando na terra. Então, os que forem salvos no arrebatamento da igreja, esses reinarão com Cristo na dispensação milenar. E os que sofrerem muito na grande tribulação, que forem ressuscitados na grande tribulação, também reinarão com Cristo. Eu quero convidar você mais uma vez a sua atenção e vou ler novamente aqui Apocalipse, capítulo de número 5. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Ou seja,
A segunda morte não tem poder sobre os que forem salvos, tanto no arrebatamento da igreja, quanto da grande tribulação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 15, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo disse: quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade. Ou seja, quando formos transformados, nós que fizermos parte do arrebatamento, tenho convicção disso, que nós faremos parte do arrebatamento da igreja, nós não vamos mais caminhar pelo lado da corrupção, não vamos mais nos corromper. E também não provaremos mais a morte. Não provaremos mais a morte. A morte não terá poder sobre nós mais. E aí o João fala: felizes os santos que participam da primeira ressurreição. Esses são felizes. Felizes porque a segunda morte não tem mais nenhum poder sobre eles. Então, queridos, a dispensação milenar será o período em que Cristo vai reinar com a igreja. Os salvos da grande tribulação farão parte da primeira ressurreição e serão sacerdotes de Deus. Isso é magnífico. Eles farão parte e serão sacerdotes de Deus. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor te guarde e que esta palavra ela fique guardada no teu coração e que, embora de forma resumida seja o básico que eu estou trazendo aos vossos corações, fique guardada em seu coração esta palavra, tá bom? Deus te abençoe, o Senhor te guarde e que nós venhamos fazer parte da dispensação milenar reinando com Cristo. O Senhor está contando contigo, o Senhor está contando conosco. Vale a pena renunciar aos prazeres carnais, vale a pena renunciar ao pecado e viver uma vida de santidade com Cristo, viver para sempre com Cristo, ser coroado com uma coroa de glória. Deus abençoe, o Senhor te guarde, te aguardo no próximo estudo, onde nós vamos estar falando do juízo final.